Sabe por que a amamentação é a base da vida? Porque o leite materno é muito importante, não só nos primeiros meses do seu filho. Os benefícios ficam para a infância, a adolescência e para a vida toda. Por isso, eu pretendo amamentar o meu filho até os 2 anos de idade ou mais, para que ele fique mais forte, mais saudável, mais resistente. A amamentação é a base da vida. Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Internação involuntária. Está nas manchetes dos jornais, está nos noticiários das televisões, das emissoras de rádio. Corre alguma coisa também de comentário, de observação nas redes sociais, mas não é do conhecimento pleno, absoluto, de todos aqueles que precisam saber por que isto está em debate. Está em debate porque trata-se de uma medida impositiva. Na primeira análise, pode parecer antidemocrática até. Menciono essa expressão porque o nome do programa Democracia está aqui para justificar a opinião de todos com absoluta liberdade, mas não é antidemocrático. É sim levar o debate além do conhecimento científico, acadêmico, fazer com que as populações entendam que recolher alguém em estado de abandono nas ruas não é uma medida absoluta de força, de contenção. Mas por aí vão os comentários. E não é da apresentação do programa tarefa comentar, mas sim convidar, trazer, fazer com que convidados especiais possam expor as suas posições, trazer o seu conhecimento para que o debate tenha plena, ampla lisura, que é o que acontece com internação involuntária abordada aqui nos estúdios da TV Assembleia hoje, para conhecimento e reflexão de todos aqueles que acompanham este espaço. Por isso trazemos para o Democracia de hoje, mais uma vez, o Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra, entre muitos outros títulos. A doutora Mônica Braga Machado, que é médica, psiquiatra. E a doutora Luciane Chaparro, que é psicóloga. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Dr. Ricardo Nogueira. Tudo bem? É uma satisfação estar aqui, mais uma vez, e com os nossos colegas da rede lá de Canoas. E essa lei, no meu entendimento, já existia internação involuntária, né? Isso já ocorria, só que era uma coisa muito burocrática, tinha que entrar com processos e um monte de coisa. O que aconteceu? Essa lei veio para simplificar. Então, eu diria que ela não é a lei da internação involuntária, mas da internação necessária. Então, há uma necessidade real e verdadeira e cada vez maior da internação. Existia uma política que era contra esse tipo de atitude. Só que essa política, o resultado dela foi desastroso, irresponsável e gerou uma situação que nós estamos vivendo hoje. Então, o Brasil hoje é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, é o primeiro consumidor de álcool da América Latina e também por outros fatos, nós estamos hoje no patamar do terceiro país no mundo em depressão, o primeiro em ansiedade, tudo isso gerado por vários fatores. Então nós temos uma necessidade real e verdadeira, diante também da chamada epidemia das drogas, que eu digo que não é epidemia, porque epidemia tem início, meio e fim, né? A pandemia, né? Então, por exemplo, o crack está no Brasil já há mais de 20 anos e ele só vai aumentando, né? Ele quadruplicou
o uso de crack. Como ele começou num patamar baixo, esse fato de ter aumentado 4 vezes não representa tanto. No entanto, se criou no país as chamadas cracolândias, né? E nós aqui em Porto Alegre somos testemunhas disso. Agora foi criado um centro de atenção psicossocial aqui na Cracolândia de Porto Alegre. Mas são as grandes Cracolândias, tipo a de São Paulo, a nossa aqui em Porto Alegre, mas são várias mini Cracolândias, né? Em cada esquina aqui do nosso bairro, nosso querido e amado Menino Deus, nós temos pequenas Cracolândias, né? Então, o que gera a questão do crack? O crack, a maior causa de morte dele é o homicídio, né? Então, eles se matam entre eles, um mata o outro por coisas fúteis e banais, né? Então, nós temos que encarar esses fatos. Então, o que ocorre? Essas pessoas estão abandonadas, né? Sem atendimento, sem atenção, sem acolhimento. Então, essa nova lei dá a possibilidade que essas pessoas tenham tudo isso que eu citei. Então, eu acho que isso que nós temos que trabalhar. Agora, isso tem consequências e gera consequências. Temos uma lei agora que possibilita a internação involuntária. Então, por exemplo, aquelas mães que nos procuravam, que queriam internar o seu filho, e o filho não queria ser internado. Ah, mas tem uma lei que ele não, é o direito dele. Agora não, tem a lei involuntária, desde que um profissional faça a avaliação desse paciente, uma avaliação adequada, ele vai ser internado. Só que aí eu pergunto assim, tá, e nós temos condições de estrutura para assumir tudo isso? Essa é a pergunta. Doutora Mônica Braga Machado, tudo bem? Tudo bem, muito prazer, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Mônica, sou psiquiatra, sou especialista em dependência química. Eu acho muito pertinente essa nossa discussão hoje em relação a esse assunto tão importante, né? Porque nós estamos vendo realmente essa epidemia de drogas acontecendo, o que gera uma situação social de violência, que a gente está vendo também crescente isso diariamente, né? Na nossa cidade, no município de Canoas, que é onde a gente está trabalhando. Eu acho que essa discussão vai ser bem proveitosa em relação às questões aí das novas políticas, situação de internação involuntária, compulsória. Eu acho que a gente tem muito que conversar sobre isso hoje, vai ser bem interessante. Luciane Chapaco. Obrigada pelo convite. Acho que esse é um momento muito importante para nós profissionais da saúde estarmos aqui falando sobre um tema tão polêmico, né? Eu sou psicóloga, trabalho com dependência química, usuários de substâncias há 25 anos. Sempre me dediquei a essa área e com pessoas convivendo com HIV e AIDS. Toda a minha formação é relacionada a isso. Então, eu coordeno atualmente o CAPS-AD, é um CAPS de álcool e drogas em Canoas, é um CAPS 3, né? Então, a gente está com a psiquiatra nossa aqui, o Dr. Ricardo, que também trabalha dentro do município de Canoas, né, numa área de internação. Então, acho que o assunto aqui vai ser bem pertinente, porque nós vamos ter profissionais dos dois lados, né, da atenção, do centro de atenção psicossocial e da questão hospitalar. E como o assunto é internação compulsória, involuntária, acho que vai ser bem proveitoso esse nosso bate-papo. E obrigada por estar aqui nesse momento. Pois eu não acho, eu tenho certeza que será proveitoso diante da excelência dos convidados e da importância também deste tema, porque atinge, sim, a todos, se não diretamente por proximidade, não? O doutor Ricardo mencionou aqui essa melhor cidade do Rio Grande do Sul, que chama-se Bairro Menino Deus, que tem problemas, e esse é um dos problemas visíveis, não? E por isso o tema traz este chamamento. É preciso discutir livremente. Não deve existir qualquer bloqueio de nenhuma natureza. É um problema médico, mas é, antes de tudo, uma questão social.
que surge principalmente do abandono de outros ou do autoabandono, da sensação de isolamento, de solidão. A partir daí, como é do feitio do programa, a conversa se desenvolve entre os convidados, doutor Ricardo. Então eu diria assim, nós estamos, na verdade, todos no mesmo lado, né? Nós estamos do lado do paciente, né? Nós estamos do lado da sociedade. E a sociedade, ela não pode virar as costas àqueles que mais precisam, né? Nós não podemos julgar os desiguais igualmente. Então, aqueles que são vulneráveis, e essas pessoas são populações vulneráveis, elas precisam de um apoio, né, cada vez maior. Então, nós temos, no meu entendimento, um lado único, né, que é de dar o acolhimento, a assistência, né? Então, por exemplo, eu trabalho na área terciária. Então, existe a área primária, secundária e a terciária, né? Então, nós temos aqueles CAPs 1, né, assim chamados, que seriam primários. Os 3 já são secundários, que já são especializados em álcool, drogas, infantil, adolescência. E nós temos 2 internações psiquiátricas lá em Canoas, no Hospital Universitário. Essas internações internam, numa delas só crianças e adolescentes, é uma internação infanto-juvenil, e a outra é uma internação de adultos, né, que inicialmente ela foi inaugurada com o intuito de ser uma internação única e exclusivamente para desintoxicação de álcool e drogas. Mas diante do fato que se viu que, na verdade, raramente alguém é única e exclusivamente dependente de álcool e drogas, né, tem outras comorbidades, né? Então tem depressão associada, tem ansiedade, que são as patologias mais comuns, a esquizofrenia, a retardo mental e assim por diante. Então eu vejo que essa lei veio a nos facilitar o nosso trabalho e ela se torna impositiva pela necessidade. Sim, não, e nós vemos, assim, que é bem como tu falaste, Ricardo, que a comorbidade é muito prevalente, né? A gente vê a grande quantidade de pacientes que têm e sofrem em relação a transtorno de uso de substâncias. Muitos deles a gente não consegue diagnosticar apenas o transtorno de uso de substância, porque tem comorbidades prévias e associadas, e que às vezes o paciente chega para nós ali intoxicado, nós não temos como fazer o diagnóstico dessas comorbidades antes, né? E depois, de acordo com o tratamento da desintoxicação e da reinserção social do paciente, nós vamos vendo essa situação de comorbidades. Então, eu acho que uma equipe bem organizada, estruturada, onde a gente consiga ter esse livre acesso, né, a essa questão da atenção primária, secundária, terciária, é muito importante, porque o nosso público, nossos usuários... Comorbidades, só para mim não esquecer, hoje, nos nossos pacientes, nós estamos tendo um número cada vez maior e crescente de HIV, pacientes com HIV positivo, sífilis, a volta da sífilis, sim, né? Sim. Então, a gente trabalha muito... Ultimamente, até essa semana, propriamente dita, a maioria dos pacientes que nós internamos seriam com comorbidades psiquiátricas, mas, na verdade, a necessidade primeira era por doenças clínicas. Sim. E não deve acrescentar aí, principalmente pela situação de desabrigo, de vulnerabilidade, o retorno também da tuberculose? Sim, exatamente. Não, exatamente. Por quê? Mas é tudo a ver. O HIV baixa a imunidade do paciente, então ele está exposto a tudo. Então voltou a sífilis, né? Não tinha mais sífilis, tuberculose estava erradicada, então voltou com toda a força a sífilis, tuberculose e, além disso, as comorbidades mais comuns, principalmente nos pacientes etilistas, alcoolistas, que é a cirrose, a hepatite,
a pancreatite. Então, nós estamos tendo vários e vários pacientes, né? Eu disse para o pessoal essa semana lá, pessoal, nós estamos virando aqui um pronto-socorro clínico. A maioria dos pacientes internaram. E por que eles têm essa procura para o hospital universitário? Como o hospital universitário é um hospital geral, facilita, porque lá nós temos todas as equipes de todas as especialidades, né? Então o paciente internou aí com vocês porque o paciente tem um diagnóstico de saúde mental, psiquiátrica. Pois é, meu paciente está aqui num estado clinicamente que requer cuidado. Inclusive, pacientes às vezes tem que ir para a própria UTI, né? Pacientes que têm que ir para a unidade de tratamento intensivo. Então, tudo isso vem junto, né? E também não podemos esquecer que nós estamos no inverno. Ainda tem o fator inverno, né? Então, a gente vê assim, aqueles pacientes, eles chegam lá numa situação, muitas vezes, totalmente decrépitos, né? E outro fato também, que aumentou muito o número de moradores de rua. E o que nos deixa mais apreensivos, Batista, e até certo ponto ansiosos, que aumentou em Porto Alegre, em São Paulo, em Porto Alegre deve ser similar, em 66% o número de idosos na rua. Né? E o paciente idoso, ele sofre mais, né? O idoso que não estava na rua antes por ser o provedor da família. O número de idosos na rua deve ter tido como causa também o abandono familiar por deixar de ter sido o provedor. Era mantido em casa enquanto levava recursos para casa. Não é maior, esse número não é maior graças à Previdência. Porque na maioria das cidades brasileiras... Ele recebe da Previdência e leva para a família. Exatamente. Na maioria das cidades brasileiras, dos 5 mil municípios, a grande maioria daqueles pequenos municípios, a maior renda do município é a Previdência. Então, os idosos são os provedores. Como o Ricardo falou ali da questão clínica, né? Nós no CAPS também, a gente recebe muitos usuários debilitados clinicamente e em várias situações, né? O CAPS, a gente tem hospitalidade noturna, onde o usuário ele pode permanecer até 14 dias no espaço todo, fazendo todas as atividades e refeições e dormindo no local, né? Então, existem situações, sim, que a gente encaminha para internação quando o caso está muito grave, muito além. E a gente encaminha, a gente faz direto isso junto com o Ricardo, né? E, na realidade, a gente pensa sempre no sujeito, né? No usuário, o que vai de encontro e o que é o melhor para ele. Nós somos uma equipe multidisciplinar, que tudo que a gente decide junto e com o próprio usuário, o paciente, para ver. Porque a gente acredita que tem que partir dele esse desejo de melhora, de parar de usar. Não sei se o Ricardo concorda comigo ou não, mas a gente sabe que muitos ficam internados 21 dias para desintoxicação, no dia seguinte eles podem voltar a usar. Então, a gente trabalha com uma situação muito ambígua, né? Está sempre na margem, a gente não sabe muito como vai acontecer. O que o usuário, como é que vai ser a adesão desse usuário? A não usar ou usar menos, né? Então, acho importante a desintoxicação, sim, porque em muitos momentos eles chegam tão debilitados, emocionalmente, fisicamente, clinicamente, que não tem muito o que fazer. A gente tem que acolher aquela pessoa, né? Porque eles também estão à margem, né? Como são os moradores de rua, que a gente atende muito, tem muitos que não são moradores de rua. E também estão à margem, né? Desprovido da atenção da sua família ou do meio social em que vive. A questão é muito ampla, né? Eu acho que tem que estar educação, saúde e a questão da assistência junto, né? É uma questão de acompanhar uma pós-internação. Exato. Porque o que cria aí é o hábito também, sabedor do acolhimento de 15 dias, que é um período de abrigo temporário, o recondicionamento físico e a volta à rua sabendo que se agravar outra vez, tem para onde ir.
Né? Isso exatamente deve acontecer, na minha impressão, pela falta desse acompanhamento pós. Né? Mas aí que nós temos que ter um cuidado. Exatamente. Porque é o seguinte, antes da questão da saúde entra a questão da higiene, que esse é outro problema. Né? Então, os pacientes não têm higiene. Então, nós oferecemos, óbvio, né, banho diário, escovamento de dentes. Tem pacientes que não sabiam que existia isso. Né? Nós oferecemos 5 alimentações por dia. 5. Tem pacientes que não sabiam que era isso. Né? Olha bem, além disso, nós oferecemos atividade física. Né? Então, o que tu propõe para ele? Tirar ele de um hábito doentio. Né? Quais eram os hábitos que ele tinha? Eram hábitos nocivos, para criar novos hábitos saudáveis. Primeiro é tomar banho todo dia, é escovar o dente após as 5 refeições, é fazer atividade física, criar novos hábitos. Que eles tinham hábitos totalmente doentios, eles passavam o dia inteiro, muitas vezes só atrás da droga, ou vendendo a droga para consumir, ou às vezes cometendo alguns delitos. Né? Então, tudo isso, é mudar essa conduta. E, às vezes, eles não têm esse entendimento, isso me chocou muito, sim, entre os adolescentes. Ah, não, eu roubo porque tem que roubar mesmo, porque tem que tirar desses playboy. Agora mesmo, nós estamos lá com um paciente que está internado conosco, que roubava na nossa área, no nosso território. Ele que roubava celular ali, perto de nós, né? Sim. Aí eu vem cá, cara, não, eu roubo porque é playboy tem que roubar, quer dizer, tá entendendo? Então, olha bem, a mentalidade, né? Aí tu chama os familiares, aí vem uma família que o irmão tá preso, o outro foi assassinado, a mãe foi assassinada, e aí, né, e entra aquela questão assim, né, que aí é como disse a colega, nós temos que trabalhar num espectro gigante, né, não só na área de saúde, médica, na área social, jurídica e dos hábitos, né. Então, às vezes tu fala com o paciente assim, não, mas eu sou o que menos bebe lá em casa. Aí eu vou sair daqui, vou chegar lá em casa, o meu pai é traficante. O meu irmão é usuário. Então, olha, né? E muitas vezes eles preferem nem voltar para casa, porque eles estão lá, por exemplo, dentro do CAPS, eles passam os 14 dias, ou tem os que não ficam, tem os que vão em plano terapêutico singular, que é exatamente voltado para o tipo de pessoa e para aquilo que ele gosta, bem como o Ricardo disse. Tem pessoas que não sabem o mínimo, né? Porque não tiveram essa base, né? Então, lá no espaço, eles vão descobrindo um gosto pela música, artes, né? Porque a gente tem oficina de artes, a gente tem grupos de saúde, a gente tem várias atividades com toda a equipe, tem psiquiatras, tem social, psicólogos, oficineira, educação artística, educador físico, né? Então, eles vão descobrindo que existe um outro lado da vida bem melhor, né? Não, e fora isso, é uma margem, assim, de perspectiva para o futuro, né? Porque lá no CAPS, o que a gente acaba fazendo? Nós, como tem todo esse envolvimento para essa situação de o pós-desintoxicação, né? Tem toda uma equipe multidisciplinar, como a Luciane estava falando, assim, tem pacientes e pacientes que se beneficiam disso, que podem, que conseguem ter a crítica para fazer o seu tratamento dentro de um CAPS, álcool e drogas, usufruindo de todos os benefícios terapêuticos lá da assistência social, das psicólogas, da nossa equipe psiquiátrica. Porém, a gente sabe que tem pacientes que não têm crítica e que sem essa crítica realmente fica difícil o tratamento deles num ambiente CAPS-AD, né? Que daí é necessário, muitas vezes, a internação de pacientes que não têm crítica acerca da própria doença. E existe aí, nesse caso, conforme o relato anterior do Dr. Ricardo, uma espécie de deformação crítica. Este menino, que fala tiro dos playboys, este menino tem o que se pode chamar de revanche reflexiva. Não é isso? Mas vem cá, foi o que ele recolheu. Vem cá, tu está indo longe demais. Vem cá, nós vivemos uma sociedade de analfabetos funcionais, que as pessoas não pensam. As pessoas, no máximo, elas são reativas e elas só vão até
a medula oblonga, só até aqui o cerebelo. O resto da cabeça não funciona. Então, esse que é o problema. Elas não conseguem ser proativas, elas são reativas. Mas elas precisam ser entendidas. Porque isso é uma coisa assim, é medular. Só vem até aqui, só na medula oblonga, não passa dali. Então, o que tu tem que fazer com que as pessoas... Elas têm que deixar de ser reativas, né? E nós estamos vivendo uma sociedade muito reativa, e parar para pensar, entendeu? Parar de reagir. Nós temos que começar a refletir, a pensar. Então, eu creio que hoje, nós temos que ocupar hoje esse espaço para essa reflexão. E aqui que eu quero trazer uma coisa para catalisar essa reflexão, que nós temos que mudar a nossa política. Vai trazer essa sugestão e essa reflexão no segundo momento da democracia, porque nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, quando tratamos de internação involuntária, e vamos adiante, porque é fundamental, importante para a compreensão de todos, seja qual for a linguagem. É importante falar sobre isso. Voltaremos em seguida.